Muito obrigado pela presença, governador Flávio Dino, Paulo Nogueira, Batista Júnior e a Kátia Maia, muito bem-vindos aqui. É extremamente importante a participação de vocês não imaginam como neste momento. Vou passar a palavra primeiro para o Flávio Dino falar, em seguida para o Paulo Nogueira e, por final, a Kátia. Flávio Dino, obrigado pela presença, sei da sua agenda corrida, peço que você ligue o seu microfone e faça a sua participação, seu comentário aqui com a gente. Uma honra ter sua presença aqui. Muito obrigado. Quero cumprimentar você, Camilo, que faz essa mediação, e todas as entidades sindicais, democráticas, populares que promoveram esse importante momento. Assim, também quero cumprimentar todos os veículos, sites, que estão acompanhando esse evento. Saudar também o Paulo Nogueira Batista Júnior, um intelectual brasileiro reconhecido pelas suas abordagens sempre justas no que se refere ao desenvolvimento brasileiro, assim como também a Maia e todos que, junto com ela, fazem um debate muito importante de luta contra a desigualdade. A minha participação aqui se refere ao apoio político que tenho dado enfaticamente e em seguidas ocasiões a ideia de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. Na verdade, se trata de executar o que está consignado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, referente ao chamado princípio da capacidade contributiva. Temos um sistema tributário altamente regressivo, portanto, promotor e perpetuador de desigualdades estruturais no Brasil. Nesse contexto em que estamos desafiados pela crise sanitária, que reforça essas marcas deletérias da formação histórica do Brasil, de concentração de patrimônio, de riqueza na mão de poucos. Nós estamos vendo um debate muito nítido acerca de caminhos de longo curso para o Brasil, em que se procura muito claramente, sob a liderança do Bolsonaro, manter intocadas as rendas, assim como também os privilégios do capital, em detrimento da renda do trabalho. Eu penso que, além de eles sonharem com militares e milicianos ocupando a Praça dos Três Poderes, eles sonham de termos uma pátria em que haja apenas na renda do trabalho duas espécies de pessoas: aqueles que estão nos programas sociais e aqueles que estarão na carteira verde e amarela, ou seja, trabalhadores com menos direitos do que o patrimônio jurídico inscrito no artigo 5º, 6º e 7º da Carta da República. Então, nós precisamos nos contrapor a isso, não apenas numa luta de resistência, mas num debate programático. E, por isso, é vital ter propostas alternativas, capazes de ampliar a energia cívica. É fundamental, por exemplo, mostrar que este caminho que agora o Bolsonaro deseja é de esmagamento dos que menos têm e abrangendo, inclusive, perdas para a classe média, que, tradicionalmente, Camilo, é levada a crer que, quando nós falamos de progressividade, nós estamos falando desses setores, quando não. A chamada do evento foi muito feliz de sublinhar que nós estamos tratando dos super ricos, aqueles que têm realmente grandes patrimônios e que não diz respeito, portanto, à classe média brasileira, e que, na verdade, a nossa proposta é que protege a classe média brasileira, protege o mercado interno e garante condições fiscais para a retomada de um ciclo
de prosperidade no Brasil. Então, eu tenho propugnado esta visão, procurado praticar aqui nos limites da legislação tributária aquilo que é possível no nosso Estado. Quando eu assumi, eu praticamente zerei o imposto de motos, porque são bens de amplo consumo popular. E ampliei o imposto sobre heranças, para quase no limite da alíquota máxima, para grandes heranças, com progressividade. É claro que pequenas heranças não, mas grandes heranças nós chegamos próximos ao limite de 8%, hoje inscrito na legislação nacional, que é um limite, como nós sabemos, em termos internacionais, bastante baixo. Essa proposta, portanto, que esse conjunto de propostas vai na direção correta, sobretudo da tributação nesse instante da renda do patrimônio, como caminho de financiamento de políticas públicas. Não substitui o papel do Banco Central, que é decisivo neste momento, do Banco Central, do Tesouro, dos bancos, dos fundos públicos, mas é também um complemento necessário, inclusive para ampliar a legitimidade do sistema tributário e, portanto, a sua aceitação e, portanto, a sua eficiência. Porque quando a sociedade compreende que o sistema tributário é justo, a resistência à participação mediante o adimplemento das obrigações tributárias é menor. Quando há a percepção de que o sistema é injusto, perverso, concentrador de riqueza, é claro que a coeficiente de legitimação baixa e, com isso, os mecanismos de arrecadação também perdem a eficiência. Então, sob qualquer ponto de vista, seja do que se refere à esfera da fiscalidade mesmo, como também da dimensão da extrafiscalidade, ou seja, de outras políticas que devem ser implementadas por intermédio do sistema tributário, eu queria finalmente registrar o meu apoio a essas propostas lideradas por essas entidades, porque considero que é o mais adequado ao propósito de um Brasil que tenha desenvolvimento e, por ser desenvolvimento, cuida da dimensão da sustentabilidade e também, evidentemente, da justiça social. Portanto, deixo o meu aplauso a essa iniciativa, sobretudo porque permite que nós não fiquemos na defensiva, no canto do ringue, no debate acerca dos rumos do Brasil. Ou seja, com propostas concretas, nós adquirimos condições de construir alianças amplas que sustentem a viabilidade dessas proposições. Muito obrigado a vocês e desejo êxito e sucesso. Vou acompanhar um pouco aqui o Paulo Batista Júnior e a Kátia para aprender um pouquinho com eles e quero, por isso, agradecer muito a gentileza do convite. A gente agradece muito a sua presença, governador. É importantíssimo esse envolvimento, essa coisa de comprar a causa, inclusive particular, com o Nordeste, com outros governadores do país inteiro, porque vocês sabem muito bem como é importante nessa articulação que será necessária agora. Passar a palavra, então, agora aqui para o economista Paulo Nogueira. É uma honra enorme ter você aqui com a gente também, Paulo Nogueira. Foi diretor executivo do FMI, vice-presidente do Banco dos BRICS, lá o novo Banco de Desenvolvimento. Tem uma contribuição excelente e enorme aí, de longa data, nos debates importantes da economia justa que queremos. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu mesmo ligar o seu microfone. Liga o seu microfone, que está desligado, e bem-vindo. Obrigado, Camilo. Bom dia a todos. É um prazer, agradeço o convite, é um prazer participar desse painel com o governador Flávio Dino e com a Kátia Maia. Eu queria, em primeiro lugar, elogiar o trabalho que está sendo apresentado hoje. Eu achei um trabalho muito bem feito, é uma grande contribuição ao debate programático, e, como acabou de dizer o Flávio Dino, é um debate muito importante que se faça no Brasil, debate com propostas de ideias, né? Vou dizer a vocês que eu comecei a estudar mais sistematicamente a questão tributária no Brasil há muito tempo atrás, nos anos 90, com o auxílio dos auditores fiscais e de um grande especialista em tributação que merece ser lembrado, morreu já há algum tempo, morreu cedo, o Osíris Lopes Filho, que foi secretário da Receita Federal do Brasil.
Impressionante, aliás, um parênteses rápido, como no Brasil os grandes brasileiros não são lembrados e homenageados, e um deles é o Osíris Lopes Filho, que as novas gerações não devem nem conhecer de nome. Mas enfim, o que eu queria dizer realmente é que se eu olho hoje o sistema tributário brasileiro do ângulo da justiça fiscal, a coisa mais impressionante é como ele mudou pouco em 25 anos, desde os anos 90, não é? E desde meados dos anos 90. Os contornos gerais são os mesmos, não é? E é impressionante que isso seja assim, porque nesse meio tempo nós tivemos 14 anos de governos de centro-esquerda, liderados pelo PT, 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. E do ângulo da justiça tributária, o sistema tributário brasileiro não melhorou. Não estou querendo aqui fazer nenhuma crítica a esses governos, eles acredito que tenham tentado, talvez não tenham conseguido, eu não sei dizer com certeza, porque eu estava fora do Brasil, em Washington, em Xangai, a maior parte do tempo do período Lula-Dilma, mas eu não acompanhei tão bem as iniciativas legislativas e políticas desse período. Mas o que eu constato é que o sistema tributário brasileiro hoje continua muito regressivo, né? O que quer dizer isso, tecnicamente falando? Isso quer dizer que, embora alguns impostos sejam progressivos, no sentido de que exijam contribuição maior à medida que cresce o nível de renda ou de riqueza, o sistema como um todo é regressivo, onera proporcionalmente mais os de menor renda e proporcionalmente os de mais alta renda e patrimônio. O que na prática é o seguinte, para ser mais claro, o Brasil é uma espécie de paraíso fiscal para os super ricos. Ou no popular, como eu costumo dizer, a turma da bufunfa paga pouco imposto no Brasil. E esse é um tema muito delicado, porque a turma da bufunfa não quer pagar imposto, resiste ferozmente. E o Brasil é um país super conservador, e esse conservadorismo no Brasil aparece, inclusive, na inércia do nosso sistema tributário. Gente, é impressionante verificar que esse debate sobre tributação tem sido muito intenso na mídia, entre economistas, nos últimos anos, né, no Congresso, e tudo se passa como se a justiça fiscal não fosse um tema prioritário. O debate do assunto no Brasil passa ao largo dessa questão. Concentra-se, sobretudo, na melhora da eficiência da estrutura da tributação indireta, né? O que não deixa de ser importante, mas a omissão do tema da justiça fiscal é uma coisa que realmente me impressiona. Por que o sistema tributário é injusto? 3 razões que são até mencionadas nesse estudo que vocês apresentaram hoje, rapidamente. O peso dos tributos indiretos, que é excessivo, e os tributos indiretos. A não ser quando incidem sobre bens e serviços de consumo de luxo, tendem a onerar proporcionalmente mais os setores de baixa renda, não? Aliás, o estudo de vocês não foca na reforma do sistema tributário indireto desse ângulo da justiça fiscal, talvez com razão. O que vocês focam é imposto de renda e patrimônio, que são da questão da injustiça fiscal. O imposto de renda, gente, é basicamente o seguinte: se olhar o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, você vai ver que a relação rendimento tributável sobre renda total, ela cai com o nível de renda. Quanto maior o nível de renda, menor a renda tributável. Ou, inversamente, a participação do rendimento isento sobre a renda total cresce com o nível de renda. Isso está mostrado não só no estudo de vocês, mas também em trabalhos como, por exemplo, da Débora Freire, que é uma especialista em imposto de renda da pessoa física. Outro dado impressionante, a alíquota efetiva, definida como imposto devido sobre renda, o imposto de renda da pessoa física, cresce sim, é progressivo, portanto, o imposto de renda da pessoa física, até uma faixa de 20, 40 salários mínimos, depois cai, torna-se regressivo, portanto. Por quê? Porque o imposto de renda ele tem alíquotas marginais máximas baixas e a renda de capital, em larga medida, isenta ou submetida à tributação linear. Vocês destacam com razão o fato da tributação não incidir, o imposto de renda não incidir sobre a distribuição de lucros e dividendos, o que é uma coisa absurda que precisa ser corrigida, né? E aí o imposto sobre patrimônio é baixíssimo no Brasil. O ITR é muito baixo, chega a ser ridículo. O imposto sobre herança e doações, que é de competência estadual,
e do Distrito Federal foi mencionado pelo governador Flávio Dino, também é explorado de forma insuficiente. A alíquota máxima, 8%, é baixa para padrões internacionais. Pode ser aumentada, como você sugeriu. Tem que ser progressivo, claro, né? Não se trata de tributar as pequenas heranças, mas tributar as grandes heranças, né? E tem o imposto sobre grandes fortunas, que existe no Brasil, mas só na Constituição. Desde 1988, a Constituição brasileira prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Notem o grandes, a intenção do Constituinte era tributar as grandes fortunas, os super ricos, né? E esse imposto diz muito sobre o Brasil, que ele existe na Constituição desde 88 e nunca foi implementado, né? E é um imposto que seria o primeiro imposto, gente, que não incidiria sobre a classe média e os pobres no Brasil. Não por acaso não foi criado, né? Dada a influência das grandes fortunas sobre a política no Brasil, né? Eu queria acrescentar uma coisa que eu não sei se foi destacada suficientemente no trabalho de vocês, que é que não basta mudar a legislação para torná-la mais progressiva. É muito importante também fortalecer a administração tributária, os meios de fiscalizar e implementar a legislação, porque os mais ricos encontram 1001 maneiras de evadir a tributação, através do chamado planejamento tributário, que é uma forma de evasão fiscal. Então, se você não aparelha fortemente em termos tecnológicos, em termos de recursos humanos, a administração tributária, você não consegue fazer face a isso. E no Brasil, sempre existiu essa deficiência, apesar dos esforços para resolvê-la. Alguns pontos que eu gostaria de destacar no trabalho de vocês. Primeiro, é muito importante o que vocês fizeram. Vocês apresentam projetos de lei. Porque a minha experiência ao longo da vida, quando se discute política econômica e quer influir realmente, não basta ficar no plano das ideias gerais. É preciso entrar no plano da proposta de propostas legislativas concretas, ou administrativas, se for o caso, né? Por exemplo, lá no FMI, por que a cadeira brasileira tinha influência? Não por causa do nosso poder de voto, que era baixo, mas porque, diferentemente da maioria dos diretores, nós apresentávamos concretas propostas legislativas. Não nos limitávamos a criticar o que era feito, mas apresentávamos nós mesmos propostas legislativas. Por que o Brasil, durante tanto tempo, estou falando do Brasil, não do Brasil atual, né? Claro, mas do Brasil do tempo do Lula e da Dilma, por que o Brasil influía no processo BRICS, por exemplo? Porque, dentre os 5 BRICS, o Brasil era o que mais se dedicava a apresentar propostas concretas, legalmente formuladas, para o Fundo Monetário dos BRICS, por exemplo, arranjo de contingente de reservas, para o novo Banco de Desenvolvimento, onde o Brasil se destacou também na proposta concreta de documentos legislativos. Outra coisa, rapidamente, não quero falar demais, mas queria chamar a atenção de vocês para uma proposta que, mais ou menos esquecida, que é qual é uma das razões da baixa tributação sobre ativos, sobre patrimônios no Brasil? É que é difícil avaliar corretamente os ativos. E tem uma proposta que nunca foi implementada, nunca foi seriamente discutida, talvez porque seja politicamente impossível, que é do Maurice Allais, um prêmio Nobel de Economia francês, proposta apresentada há muito tempo, que diz o seguinte, e ela talvez fosse útil para o ITR, por exemplo. O proprietário teria total liberdade de declarar o valor da sua propriedade para fins de tributação, mas ficaria sujeito a ofertas de compra dessa propriedade por parte da Receita Federal, digamos, com sobrepreço de 40%, ou de agentes do mercado com sobrepreço de 50%, ofertas frívolas. Quem fizesse uma oferta teria que depositar imediatamente 10% da oferta e não teria direito à restituição em caso dela não ser confirmada. O proprietário seria, então, obrigado a vender e não poderia reclamar, porque estaria vendendo a um preço 140% ou 150% superior àquele que ele livremente declarou. Então, seria uma forma de garantir que houvesse uma avaliação correta dos ativos para fins de tributação. Eu sei que essa proposta apresenta dificuldades, pode-se invocar contra ela, mas como forçar o proprietário a vender? Isso vai contra o direito de propriedade, garantido pela Constituição.
mas a própria Constituição, que garante o direito de propriedade, garante também que a propriedade atenderá à sua função social. Estou lendo aqui um trecho do artigo 5º da Constituição Federal. E, portanto, o direito de propriedade não é absoluto. E entre as obrigações decorrentes da função social da propriedade, certamente está o de recolher corretamente os tributos devidos pela legislação. Então, para terminar, como disse o Flávio Dino, muito bem, vocês escolheram muito apropriadamente o lema. Trata-se de tributar os super ricos. É muito importante deixar claro para a classe média brasileira que ela não é super rica. Ela não será alvo dessas propostas de justiça fiscal. Ao contrário, a classe média no Brasil até paga bastante imposto. Então, não é deles que nós estamos falando. E se o problema é que os ricos vão fugir, vão tirar o capital do país, duas coisas. Primeiro, nós temos um regime de câmbio flutuante. Em determinados momentos, uma saída de fuga de capitais para o exterior pode até ajudar a provocar uma depreciação que seja requerida. E a depreciação vai desincentivar, uma vez ocorrida, a transferência de capitais para o exterior. E segundo, se esse mecanismo de mercado de flutuação cambial não é suficiente para controlar a fuga de capitais, é importante, e será importante mesmo, instituir, aplicar medidas regulatórias e de fiscalização para evitar a fuga de capitais para o exterior e garantir a possibilidade de uma tributação progressiva no Brasil mais justa. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Paulo Nogueira, Batista Júnior, pela presença. Eu estava lembrando aqui que o pessoal fala assim, né? Se você tem um carro importado na garagem, você não é super rico. Não é isso que faz você ser super rico, né? As pessoas às vezes acham que porque elas têm uma casa própria, elas serão taxadas com imposto sobre grande fortuna ou coisa parecida. Foi muito boa você ter comentado isso agora no final. Agradeço demais toda a sua participação aqui nesse nosso lançamento. Eu vou passar para a Kátia Maia, agradecendo a presença mais uma vez. A Kátia é socióloga, é diretora executiva da Oxfam Brasil, e tem feito um trabalho fantástico, aí, fundamental no enfrentamento da desigualdade. Kátia, muito obrigado pela presença e bem-vinda. Camilo, obrigada. Paulo, prazer estar aqui com você, com o governador Flávio Dino também. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para participar desse debate tão importante. É uma honra para nós poder estar fazendo essa discussão junto com instituições que são parceiras nossas, né, FENAFISCO, Instituto Justiça Fiscal, também a oportunidade de trabalhar já com setores do Sindifisco. E eu queria agradecer também ao Faiane, né, que é um companheiro aí de luta conjunta, e dizer da importância desse debate que a gente tem hoje, né? Tem algumas pessoas dizem que o nosso sistema tributário é um manicômio. O nosso sistema tributário não é um manicômio. Ele é cheio de racionalidade. Uma racionalidade que, historicamente, privilegia e prioriza os super ricos, aqueles que estão no topo do topo da nossa pirâmide. Então, e também setores econômicos específicos, né? É importante dizer isso. Então, não é que, o Charles falou isso na abertura, né? Não é que essa coisa das desigualdades, né? É algo que vem assim naturalmente. É uma construção. E um dos mecanismos mais fundantes das nossas desigualdades no nosso país é o nosso sistema tributário, que vem desde sempre, né? Quando a gente fez a distribuição dos patrimônios no Brasil, por exemplo, a distribuição não foi feita para os negros quando a gente acabou a escravatura. Nós somos um país que, quando a escravidão acabou aqui, os negros foram colocados, vocês estão livres, sem nada, né? E nós fomos alimentando uma concentração de patrimônio em determinados setores da sociedade, né? E eu acho que isso é bem importante, porque o nosso país, como já foi dito também, ele tem um dos sistemas tributários mais que no Brasil
assim, como se a gente sofresse de muitos impostos. Quem é que está sofrendo? Quem é que paga essa conta, né? E quem paga essa conta é basicamente a população mais pobre e a classe média. São eles que pagam a conta de ter um sistema tão distorcido e tão voltado somente para alguns setores da sociedade, né? E aí eu fiz essa conexão com o racismo, porque, primeiro, quando a gente está falando de sistema tributário e tem vários intelectuais e também membros de governo e parlamentares que dizem que sistema tributário não tem nada a ver com desigualdade. Ora, é claro que tem a ver com desigualdade. Começa com o fato de que nem todos pagam a mesma coisa proporcionalmente ao que tem, né? Ou é pelo fato do sistema ser regressivo. Mas quando também a gente pensa na estrutura que nós temos no nosso país racial, né, nós somos um país racista, é muito importante que a gente sempre diga isso, para que a gente possa enfrentar essa realidade, ao termos um sistema onde quem mais paga proporcionalmente imposto é a maioria da população em situação de pobreza. Quem é a maioria da população em situação de pobreza? Prioritariamente a população negra. E se vamos aí, ainda são as mulheres negras. Então, nós temos um sistema que realmente ele acaba reforçando desafios que a nossa sociedade precisa enfrentar e até hoje não enfrenta, né? Eu acho que entender a conexão entre o sistema tributário e as desigualdades é chave. E é por isso que a FENAFISCO, com apoio do CADU, Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, e a Oxfam Brasil, entrou, o Eduardo mencionou, né, o Fagnani mencionou, com a ADPF, que é uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. É a ministra Carmen Lúcia quem está com essa ação. Nós entramos com a ação em março, questionando o fato de que o conjunto, o estado de coisas que forma o sistema tributário brasileiro, ele não está cumprindo a Constituição. Ele é inconstitucional. Por quê? Tanto pelo artigo 3º da Constituição, que diz que a gente deve erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, como pelo artigo mencionado pelo governador Flávio Dino, né, que menciona especificamente a capacidade de pagamento do cidadão e da cidadã. Então, essa ação, e é muito importante dizer isso, a nossa ação em nenhum momento ela pretende causar uma mudança de locus do debate da reforma tributária. O local de debater a reforma tributária é o Congresso Nacional. Esse é o espaço legítimo para o debate. Mas é fundamental que esse debate não seja simplificado e não seja simplista. Que esse debate realmente vá a fundo na questão de como o sistema tributário atual, o conjunto das leis e regras que temos hoje em relação à tributação, vem reforçando as desigualdades no nosso país. E quando a gente junta isso tudo, então o que a gente pede para o Supremo é realmente pedir ao Congresso Nacional que faça um debate e que busque construir uma reforma tributária que atenda à redução das desigualdades. Esse é o nosso pedido ao Supremo Tribunal Federal. E quando nós temos, junto com isso, a situação de uma pandemia, de uma crise sem precedentes que nós estamos vivendo hoje, a situação se torna mais urgente ainda, porque nesse momento da crise existe uma grande maioria que está perdendo tudo que tem e existe uma minoria que não só está mantendo, como está ganhando mais ainda. Né? Então, assim, causa uma repulsa ética, eu diria, né? Pensar que nós estamos vivendo uma situação tão dramática no Brasil e no mundo e que tem algumas poucas pessoas que ainda estão ganhando muito e alguns setores econômicos, né? Como a indústria tecnológica, digital, ou seja,
estão longe do que eles tinham imaginado de ganho de capital, estão muito acima do que eles tinham imaginado de ganho de capital nesse período, e que deveriam contribuir mais, como também os super ricos devem contribuir mais. E aí eu diria que essa coisa fundamental, novamente, como outros já fizeram, eu cumprimento pelo foco, né? Porque essa confusão, aliás, essa confusão é alimentada por muitos, né? De que discutir a reforma tributária, que a gente quer tomar as coisas das pessoas, que desigualdade é isso mesmo. Gente, é claro que somos desiguais, pois somos diversos, e que um vai ter uma casa, o outro vai ter duas casas, e que a situação vai ser diferente entre as pessoas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de extrema desigualdade, de um ganho rentista desproporcional ao que é a realidade do mundo, um mundo onde 1% tem a mesma riqueza que 99%. Isso está errado. Isso está errado para o sistema capitalista, e não é à toa que instituições como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial vêm reforçando a importância da redução das desigualdades extremas, porque isso é insustentável do ponto de vista social, político e também econômico. Porque o capital ele precisa de um desenvolvimento que inclua muitos, e não um desenvolvimento só para poucos, né? Então, eu estou trazendo isso porque esse debate, ele dá uma ideia de que é um debate de esquerda. Nós já ultrapassamos esse tema do debate da esquerda. Em janeiro desse ano, um grupo de milionários e bilionários, e a Oxfam globalmente apoia e tem dialogado muito com esse grupo de milionários e bilionários, apresentou no Fórum Econômico Mundial de Davos um pedido para que pagassem mais impostos, para que suas fortunas fossem taxadas. É um grupo liderado por milionários e bilionários dos Estados Unidos, mas tem de outros países também, não tem nenhum brasileiro, infelizmente. E agora, com a situação de calamidade mundial do coronavírus, esse mesmo grupo pediu para que, além da taxação, que eles vinham dizendo que precisavam ter a mais nas grandes fortunas, tivesse uma taxação extra para ajudar a reconstrução que todos os países terão que fazer. Então, nesse sentido, é muito importante a gente colocar esse foco, porque nós precisamos que os milionários e bilionários brasileiros assumam a sua cota de responsabilidade. Venham a público dizer, nós precisamos sim ter uma taxação extra. Faz todo sentido, porque nós queremos estar num país que seja um país onde todos tenham direito, todos e todas tenham direito ao desenvolvimento. Então, é mais do que oportuna essa iniciativa de todas essas organizações aí ao redor dos auditores, que têm um papel tão importante em relação à fiscalização, como o Paulo Nogueira colocou, que é um ponto muito importante, nós poderíamos entrar aqui, né? A sonegação, né? A elisão fiscal, a gente tem aí os benefícios fiscais, a gente tem aí um montão de caminhos, como foi apresentado, que podem fazer com que a gente tenha uma arrecadação diferenciada e uma arrecadação que realmente possa cumprir a sua função social, né? Afinal de contas, a gente arrecada tributos para o desenvolvimento do conjunto do país e para políticas sociais que são necessárias para a população, principalmente num país de extrema desigualdade, como é o caso do Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse debate e digo que é hora da economia estar a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço da economia. E a Oxfam Brasil está junto com vocês nessa luta aí. Vamos continuar com nossos relatórios, muitas vezes polêmicos, porque nós gostamos de traduzir os números para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então, contem conosco nessa luta conjunta e reforço a importância do papel do Congresso Nacional nesse momento, e esperamos que os parlamentares e as parlamentares tenham aí o compromisso de reconstruir o nosso país para todas e todos, e não só para uns poucos privilegiados. Obrigada. Muito obrigado, Kátia. Obrigado mais uma vez ao Paulo Nogueira também.